Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vim fazer a continuação daquele vídeo que eu fiz explicando, né, o básico do Notion. E aí, para não deixar o vídeo muito grande, eu separei as partes, né, de bases de dados para gravar agora, tá? Então, se você ainda não viu, né, veja aquele primeiro vídeo, talvez ele seja um pouco mais básico, né? Realmente é para quem não conhece a ferramenta. Mas já esse vídeo falando de base de dados, eu vejo muita gente que já conhece o Notion, já entende como funciona, ainda assim não usa base de dados, ainda assim está fazendo atividades com to-do lists, apagando, não está criando um sistema e não está pensando em como estruturar todas essas informações, né, com uma certa estrutura. E essa estrutura pode ser auxiliada, né, com a criação de bases de dados, tá? Então, vai ser uma aulinha mais curta, onde eu vou explicar todas as formas de base de dados, quais são os itens, né? É bem simples mesmo, de todas as funcionalidades que tem de base de dados. E ele é um vídeo mais básico mesmo, né? Não sendo tão básico quanto o anterior, e espero que vocês consigam entender um pouquinho mais do potencial dessa ferramenta, né? Eu vou explicar um a um. E aí vocês vão pensando em como estruturar isso em forma de sistema, né, para organizar todas as atividades que vocês precisam. Bom, então agora eu vou explicar para vocês como que funciona as bases de dados, tá? Bom, quando a gente abre uma página em branco, né, tem aqui, eu posso já começar direto adicionando uma dessas bases de dados, que são as tabelas, quadros e tal, mas eu posso ver aqui na página em branco, né? Então, quando eu clico aqui no meu mais, eu já consigo ver todos os blocos, que foi o que eu expliquei naquela outra aula do básico do Notion, e agora eu vou explicar aquela parte que faltou, que é as bases de dados, né? Tem toda a parte de mídia aqui, ó, database, tá? É tradução para base de dados em português. Então, como que são essas bases de dados? Independente de qual opção eu escolha, a base de dados é uma só. Eu só vejo essas informações de forma diferente. Então, quando eu crio uma base de dados, né, óbvio, o que o nome diz, é uma base com todos os dados, né? Gente, desculpa, não sei como ser mais simples assim, mas é uma base com várias informações que eu coloco. A diferença aqui dessas bases de dados é visualizações. Então, aqui no Notion, ele traz várias visualizações diferentes da mesma base de dados. Então, como você pode até ler aqui no vídeo, está escrito Table View, né? Que é view é a forma de visualização, né? Então, visualização em forma de tabela. Visualização em forma de board, quadro, que é igual, similar a um Trello, visualização em forma de galeria, onde eu consigo colocar uma foto, igual tá aparecendo aqui. Eu consigo ver essa base de dados em listas de tarefas, eu consigo visualizar em forma de calendário, eu consigo visualizar em forma de timeline. Então, a base de dados é uma só. Eu tenho visualizações diferentes da mesma base de dados, tá? E aí eu consigo ter aqui a database, né? A base de dados inline, que quer dizer que eu tô escrevendo aqui, vou inserir uma base de dados bem ali no meio dessa minha área de trabalho do Notion mesmo. E uma database full page né, página inteira em inglês. Então, ele vai criar uma página, daí se eu clicar dentro dessa página, aí sim ele vai abrir minha base de dados. Então, eu tenho visualizações diferentes
da mesma base de dados. A base de dados é uma só, não tem assim uma base de dados para calendário, uma base de dados para lista. Não, é uma base de dados só com visualizações diferentes da minha base de dados, certo? E aí eu consigo também, eu tenho esse item que é a Linked View of a Database. Então, ela é um link entre a visualização da database que eu criei. Então, eu tenho uma database. Ela é como se fosse assim, a mãe, todos os dados juntos, tá? E eu quero, né, para facilitar no meu dia a dia, eu não quero ver aquela lista enorme com um monte de coisas, por exemplo, não, mais básico, uma lista de tarefas. Tem uma lista de tarefas com 1 milhão de coisas ligadas a várias, né, datas, coisas que eu já fiz, mas eu não quero apagar. Quando eu faço um to-do, né, até posso arquivar e tudo, mas muitas vezes eu apago as informações. Então, não, eu quero ter um histórico disso tudo. Eu posso criar um link, ele não vai. Tudo que eu faço nessa view, nessa ligação, ela modifica na base de dados original, mas eu quero criar um filtro específico só para ver as ações que vão acontecer no próximo mês, na próxima semana, ou eu quero ver só as minhas atividades que já foram concluídas ou só as que estão pendentes. Eu quero ver só o do cliente X, do cliente Y, os parâmetros, né? Todos os parâmetros, eu crio esses parâmetros e crio os filtros para o que faz sentido para mim, né? Essa que é a grande vantagem do Notion. Não tem uma forma só de ver. Eu vou ver da forma que eu prefiro, a forma que eu acho melhor, a forma que facilita aqui nos meus dias a dia, né? Então, eu tenho essas visualizações, eu tenho essa Linked View, que é essa ligação onde eu consigo fazer um link para minha base de dados principal e dessa forma eu consigo ver elas em formas diferentes. Então, tem uma base de dados só, mas eu quero ver essa base de dados repetida em vários lugares diferentes. Eu posso fazer isso também. Então, assim, essa explicação básica do que é a base de dados, né? E aí eu vou criar aqui o mais básico de tudo, que é uma tabela, certo? Então, aqui tem algumas outras sources, são fontes, né? Então, eu posso selecionar fontes de algumas outras coisas que eu tenho e eu posso duplicar aqui, né? Eu posso pegar uma fonte ou eu posso começar do zero, uma database nova, né? Então, toda vez que eu vou criar uma base de dados, eu coloco aqui o mais, né? Aí eu vou escrever o título da minha base de dados. Aí, ó, por exemplo, ela criou uma base de dados aqui inline, né? Como se tivesse aqui. Eu posso vir aqui e transformar ela numa página, por exemplo. E aí é o que eu falei, né? Você precisa clicar para poder acessar essa base de dados, tá? Mas eu vou colocar, eu posso voltar, né? Eu quero transformar ela com um inline. Aqui eu posso subir alguma base de dados que eu tenha no Excel, talvez, né? Eu posso importar também, mas eu venho aqui, ó, turn into inline, então só para voltar, tá? Então eu tenho sempre essa primeira parte que é o título, assim, né? É o nome principal da minha primeira informação. Essa eu nunca consigo esconder, né? A informação que ela sempre vai aparecer. E eu escrevo aqui, né? Vou criar uma base de dados de atividades, tá? Só para ficar mais simples. Atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Bom, aí eu tenho, né? Quando eu clico aqui, eu posso, né, clicar aqui no mais, né? Ou que esse aqui já vem meio que automático, né? 2 linhas.
duas colunas, desculpa. Mas eu tenho aqui tipos diferentes de informações de bases de dados, tá? Então eu tenho a primeira informação é um texto, tá? Aqui tags é porque estava escrito antes, né? Mas ela sempre começa em branco. Então eu tenho aqui um texto onde é uma data base assim bem simples que eu vou escrever qualquer texto, tá? E eu posso escrever o que eu quiser aqui. Eu posso criar uma que seja um número, tá? E aí posso escolher esse tipo do número, esse aqui não, desculpa. O formato do número, eu posso colocar o número, né? Simples, com vírgula, que na verdade o Notion, né, ele é americano, ele não usa vírgula, ele usa ponto. Em percentual, em dólar, em euro, tem o real, então eu consigo, né, tipo, colocar aqui. E quando eu digitar o número, né, ele vai colocar, tipo, já o cifrãozinho aqui. Eu posso vir aqui, ó, e mudar, clicando aqui também nesse 1, 2, 3, ou eu posso vir aqui, editar, propriedade, e aí eu posso, né, mostrar aqui também em forma de número, em barra ou em anel, que é como se fosse quando eu tenho um percentual. Então, se eu clicar aqui, ó, eu posso escolher a cor da minha barrinha e quanto que eu divido. Se eu quero dividir em 100 e eu tenho 100, é como se fosse 100%. Agora, se eu quiser dividir por 1000, ele vem aqui, ó, ele mostrou uma barrinha como se fosse um 10%, né? Ó, 100 de 1000, né? E aí, conforme eu vou aumentando, quando ele vai chegando perto desse 1000, porque 1000 foi o número que eu coloquei, né? Ele vai mudando. E eu posso fazer isso também, que talvez faça um pouquinho mais de sentido pela lógica, um percentual. E eu coloco aqui o meu percentual de 10%. E aí eu venho aqui e edito a minha propriedade. Agora, só para mostrar diferente, eu vou mostrar o anel, tá? É igualzinho, só que como aqui já tá em percentual, ele não pede um número base, porque como é percent por 100, ele já calculou automaticamente o 100 sozinho, né? Agora, se for um outro formato de número, ele dá uma base que vai ser o meu 100%, tá? Então, eu consigo ver, ó, em formato de anel, tal, aparecendo o número sem aparecer o número, tá? Então, aqui é a minha fórmula de número, também bem básica. Eu tenho uma fórmula, um tipo de propriedade que é select, que eu venho aqui e eu vou digitando, tá? Por exemplo, opção 1, e aí eu posso dar enter ou, né, e clicar aqui, ó, create opção 1, né? Aí eu clico aqui, opção 2, eu dou um enter ou eu clico. A diferença desse pro multi-select é assim, ó, que se eu selecionar aqui, eu quero a opção 2, ele muda automaticamente para a opção que eu escolhi, tá? Ou é a opção 1 ou é a opção 2, né? Então, eu só seleciono uma opção. Agora, a diferença do multi-select é que eu consigo fazer duas opções diferentes. Então, se eu clicar aqui, ó, em opção 1 e opção 2, eu tenho a opção de selecionar duas coisas, né? Um multi-select, uma seleção múltipla. Então, né, tem coisas que assim, ou é um ou é outro. E tem coisas que pode ser isso, pode ser aquilo. Então, essa é a diferença dos dois. Tanto nesse quanto nesse, eu posso vir aqui, arrastar para cima ou para baixo as opções, tá? Para mudar a ordem na hora de eu fazer um sort, alguma coisa assim. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, eu posso deletar essa opção, ou eu posso mudar a cor ou editar o texto da minha opção, tá? Funciona da mesma forma aqui para esse. Aí a próxima opção
é um status, é um tipo de seleção, mas ele é diferente. E aqui ele tem como padrão, né, um não iniciado, o em progresso e o feito. E aí eu posso ir mudando. Default é tipo assim, sempre que eu clicar né, criar uma atividade nova, automaticamente ele vai começar com um status de não iniciado. Eu posso vir aqui, ó, né, e mudar aqui, ó, como não iniciado, se eu quiser colocar em português. Aí eu não quero essa cor, eu quero uma cor vermelha, né, por exemplo. Aí tem vários status, eu posso acrescentar aqui vários status de to do, né, que é a fazer, in progress, que é o que está em andamento, e o que está completado. E aí eu posso criar esses status da forma que fica melhor, né? Então eu tenho aqui, por default, né? Todos eles estão como não iniciado, a não ser que eu venha aqui e mude, tá? E eu posso vir aqui e editar a propriedade aqui também, se eu quiser, tá? E eu posso ver ele em select, que é esse texto escrito, ou em checkbox, né? Então ele fica assim. Então, o meu em progresso, ele fica um risquinho, né? Como se fosse um meio completo. E aqui é a opção completa inteira. E aí, se eu vir aqui e editar essa propriedade e ver como select, ó, aquilo que eu dei ok, tá como concluído, tá? Então, uma outra forma de ver status é aqui nessa opção aqui. Aí uma outra opção é data, tá? Então aqui eu tenho o tipo, né, que é a data, e eu posso ver a minha data, dia, mês e ano, é mês, dia e ano, que é o americano, né? É dia, mês e ano, mês e dia, ou relativo. O relativo vai ficar assim, por exemplo, um mês, no próximo mês, na próxima semana, próxima quarta, ou, né, então ele coloca assim, dos dias da semana próximo, ou o que é hoje, ou o que é amanhã, o que foi ontem, né, então ele coloca assim, alguns dias da semana, e quando você coloca muito pra frente ou muito pra trás, aparece a data certa, tá? Então, eu edito ela aqui, né? Eu sempre gosto de deixar aqui no português no brasileiro de dia, mês e ano. E aí eu posso fazer o formato, né? 12 ou 24 horas. E aí eu tenho aqui a minha data, tá? Quando eu clico aqui, eu posso colocar uma data e eu posso colocar uma data que eu termino. E aí eu escolho um início e um final. A minha data, ela fica assim, tá? E eu posso também incluir hora. Daí eu posso vir aqui e junto com a minha data eu posso incluir horas se eu quiser, tá? Aí aqui eu posso ter algumas formatações, né, de data, que é bem parecida com aquela que eu mostrei inicialmente, né? Se eu quiser editar alguma coisa, eu venho aqui em formatar a data. E eu posso também colocar lembretes, né, para ele me avisar de alguma coisa para eu não esquecer, tá? Então, né, outro formato aqui, então é a data. E uma outra opção aqui é de pessoa, tá? Aqui eu posso limitar o número de pessoas. A diferença desse daqui é só que eu posso adicionar responsáveis, né? Então aqui só tem eu, porque não é isso o que eu uso, mas eu posso, né, na hora de delegar, isso é importante porque eu vou selecionando as pessoas e as pessoas vão recebendo notificações, né? Elas conseguem filtrar pelo nome da pessoa e etc, que é como se fossem os responsáveis, a pessoa que eu atribuí essa atividade. Aqui o Files, né? Eu posso subir qualquer arquivo. Eu venho aqui e consigo adicionar. Eu posso colocar um link, eu posso escolher. Eu vou colocar esse daqui só para mostrar para vocês, tá?
que é uma imagem. Eu posso colocar vários tipos de imagem, PDF, Word. Aqui quando eu coloco uma imagem ele fica pequenininho assim, né? Mas às vezes se eu coloco um PDF ele fica escrito, Word, já coloquei, né, DWG, qualquer outro tipo de arquivo. A única diferença é que para a versão gratuita, né, ele só libera acho que 5 megas de que eu posso subir. Mas para quem tem a versão paga, eu posso subir arquivos, né, independente. Eu não sei se tem limite do tamanho, às vezes deve ter, né, mas arquivos grandes, tá? Aí eu subo o arquivo que eu quiser, que é o meu anexo, né, o arquivo alguma coisa. Eu tenho um checkbox, que é esse to do aqui, né, um ok e um não. E eu tenho um link, né? Eu posso vir aqui e pegar esse link aqui e subir um link da pessoa clica aqui, ela pode, né, acessar alguma coisa. E aí eu tenho um e-mail que eu posso adicionar aqui de alguma pessoa. Eu tenho também aqui um telefone que eu posso adicionar o telefone de uma pessoa. Eu tenho uma fórmula, tá? Essa fórmula aqui é um pouquinho mais complicado que eu vou explicar daqui a pouco. Na verdade, não vou explicar a fórmula, porque é muita coisa. Daria um curso só para explicar as fórmulas. Vou explicar assim, bem do básico mesmo, tá? Eu tenho a relação, que eu também vou explicar daqui a pouco, o roll-up. Também vou explicar essas três que são um pouquinho mais. Não são complicadas, né? Mas dá um pouquinho mais de trabalho para eu explicar daqui a pouquinho. Aí aqui é a hora que eu criei, tá? Eu posso formatar as datas da mesma forma que aqui, né, a de data. E aí essa aqui é a hora que foi criada essa atividade, tá? Aqui é a última pessoa, a última hora que foi editada. Então, assim, ó, a última vez que alguém mexeu em alguma propriedade aqui foi nesses horários. E aqui é a pessoa que editou pela última vez. Então, né, às vezes mexe alguma coisa, você quer saber assim, ó, quem que mexeu aqui e tal. E também vai dar pra ver aqui, ó, tem um page history, aí depende se você paga ou não, né? E tem um analytics que mostra um histórico e tudo, né? Mas enfim, aqui dá pra ver quem foi a última pessoa que editou essa informação. Então, essas são as bases de dados, tá? Né, deixa eu explicar então a fórmula. A fórmula eu posso vir editar aqui, né? Ou eu posso simplesmente clicar aqui e ela já abre para eu editar a fórmula. Eu tenho algumas coisas similares ao Excel e outras que são muito, né, mais diferentes. Mas as informações que eu vejo pelo tipo. Então, eu tenho texto, que é essa informação aqui. Tudo que é o número é essa hashtag e data, tá? E o checkbox. Então, aqui eu tenho algumas informações e aqui ele explica um pouquinho, né? Ó, tipo, um menos o outro. Só que tem que ser assim, ó, número mais número, né? Mas eu posso adicionar aqui um texto mais um número, dividir, né? Eu posso dividir só um número com outro número. E aí aqui tem algumas orientações de como que você faz, tá? E dá para assim colocar algumas configurações super complexas, usando como se fosse não é a linguagem de programação, mas né, é o que eu vejo de mais similar, que realmente é a programação mesmo. Se não sei o que, não sei se vocês tiveram essa aula na faculdade, mas eu tive aula de programação na faculdade e era bem isso. Se a informação for isso, igual a essa, vai para não sei o que. Se não, mostra não sei o que lá. Você consegue colocar ícone, consegue colocar cor, consegue parametrizar muita coisa com esse código de if e tal, né? Mas enfim, não é
o propósito aqui. Outra coisa que eu recomendo também é, às vezes, dar uma olhada em vídeo do YouTube de outras pessoas que já fizeram, tem uma fórmula legal, você vai lá e copia a fórmula, né? Aí você vê a lógica da fórmula da pessoa e adapta para o seu, tá? Então, sempre que eu faço fórmula, eu vou no copia e cola, digito no Google, vejo uma pessoa que fez uma fórmula bem parecida com o que eu quero fazer e às vezes os parâmetros dela não são relevantes para mim, mas aí eu posso mudar um ícone, posso mudar um texto, posso mudar um valor, enfim. Então aqui tem, né, tem explicando um pouquinho como que funciona cada uma dessas fórmulas, que é muita coisa e, né, eu não uso nem metade, eu não uso nem 5% do que tá aqui, as minhas fórmulas, assim, ou eu copio elas inteiras, né, ou eu vou adaptando, ou eu uso, né, jeitos mais fáceis do que usar a fórmula. E a gente tem o roll-up, tá? E as relações. Antes de tudo, eu preciso, para fazer a relação, como o próprio nome diz, é uma relação entre duas bases de dados diferentes. Então, eu preciso de uma segunda base de dados. Então, eu vou criar aqui uma segunda base de dados para eu poder ligar uma na outra, né? Então, eu vou criar aqui também uma base de dados, base 2. Tá? Então, eu vou criar essa base de dados. Então, quando eu venho aqui, deixa eu deletar aqui essa propriedade. Então, para fazer uma relação entre as duas, né, eu vou clicar aqui, vou fazer essa relação e eu vou selecionar a base de dados que eu quero relacionar. Então, eu posso criar essa propriedade só nessa base de dados ou eu posso criar também na outra, né? Então, aqui, ó, eu quero, é opcional, né? Vou colocar aqui para mostrar nas duas, porque eu gosto sempre de ver as duas informações juntas. E da mesma forma que eu crio aqui, né, ó, eu já criei aqui. Então, tudo que eu seleciono de um, né, aqui, eu consigo, aqui não tá escrito nada, né? Mas, ó, só para vocês verem, eu consigo selecionar tanto as coisas daqui, nessa daqui, quanto essas atividades aqui, né, que é tipo atividade 1, 2, 3, eu consigo ligar uma na outra, né? Então, eu posso selecionar e o que eu ligo nessa, eu ligo automaticamente nessa outra aqui também. Então, ela relaciona as duas, tá? Então, eu linko essas duas informações. E se eu tenho uma informação nessa de linkada, eu consigo usar essa propriedade que é o rollup, tá? Então, eu estabeleço uma relação. Então, né, ele vai me mostrar as relações que tem. Então, eu tenho relação com essa base de cima. E aí, eu vejo que propriedade que eu quero que ele me mostre. Pode ser o nome. E aí, eu posso colocar aqui, ó, show original. Ou valores, que conte, percentual, quantos que tá vazio, não, tá? Então, eu posso adicionar essas informações. E aqui eu selecionei para ele me mostrar o nome, que é essa primeira aqui, ó. Mas eu posso falar para ela, mostrar para mim os números. Eu venho aqui, deixa eu ver, a propriedade é que tá com o mesmo nome, né? Como eu não mudei o nome, é o nome das propriedades, mas aí vai estar escrito o que é o seu número, mas você vem aqui, ó, o number, que é essa seleção aqui, e aí eu posso pôr um show original, que ele vai me mostrar, né, o 10% aqui, ou eu posso, por exemplo, aqui é o 10%, né? Então, eu posso colocar 10, eu posso colocar 50 e eu posso colocar 40%. Ele vai aparecer aqui? Não. Por quê? Porque não tá ligado no 1, 2, 3, né? O meu 1, 2, 3 só tá ligado aqui, ó. Deixa eu pôr mais pertinho aqui. Ó, o meu 1, 2, 3 só tá ligado a esse daqui. Então, ele só tá somando esse daqui. Agora, se eu coloco 1, 2, 3 aqui e ele linka mais um, vocês vão ver que vai mudar aqui embaixo, ó. Então, como eu linkei essa, apareceu 50% aqui também, tá? Então, eu posso também colocar
para mostrar o original, porque ele mostra tudo que eu selecionei, ou ele pode, né, contar, fazer uma média, somar, colocar o maior, o menor, todas essas informações aqui. Então eu posso aqui, ó, sum. Então ele vai somar, né, o 10 com 50. Ou eu posso vir aqui e eu quero que ele me mostre a média. Então a média, né, de cada um. Peraí, que não foi. Eu cliquei no sum é a soma, né? Ó, então aqui tem a média. Ou eu posso colocar, mostra pra mim o maior, né? O maior, o menor, entendeu? E aí eu vou colocando aqui. E, né, assim eu relaciono e dessa forma eu consigo somar coisas automáticas ou não, né? Enfim. Outra coisa que eu posso fazer aqui também, né aqui explicando, né, todos os tipos, né, de informação da minha base de dados. E aqui eu posso também, né, colocar nada, contar tudo, né, ele conta todas as informações, ele conta o que tá vazio, o que não tá vazio, ele dá o percentual vazio e o que não tá vazio. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero percentual vazio, esses dois aqui tá vazio e esses dois aqui tá preenchido, então é 50% de vazio. Aqui eu posso colocar para ele somar, né? Enfim, eu posso usar essa parte aqui para fazer mais, ter alguns outros dados também, tá? E aí, outra coisa que me ajuda aqui é vir aqui e eu, né, tenho todas as propriedades e eu tenho aqui assim, olha, eu quero que esse files image aqui esconda. Eu clico aqui no olhinho, ó, sumiu, entendeu? Aí eu venho aqui no URL, quero que suma também. E se eu quiser que apareça de novo, é só eu colocar aqui, né? E aí, só que ele subiu aqui por último, tá? Eu posso vir aqui e colocar depois de pessoa, que é o lugar que tava. Tá vendo? Eu posso arrastar aqui, ou eu posso vir aqui e mudar de um lado para o outro também. Aí eu posso fazer um filtro, que essa é a grande vantagem, né, de você criar filtros. Então aqui, ó, mostra para mim só os que tá na data entre tal e tal, ou mostra para mim só os que estão pendentes, mostra para mim só o que tá atribuído para mim, né? Então eu posso filtrar, e o sort é como se fosse a ordenação, né? Ordena por data, ordena por ordem alfabética, ordena por, né, nome das pessoas. Eu posso agrupar também, eu vejo se eu quero agrupar por nome, por status. Ó, se eu quiser aqui, ó, agrupar por status, ele vem aqui, ó, e ele organiza por aqueles status que eu tenho aqui. E aí ele cria abinhas, né, internas de status, tá? Então isso aqui é um outro jeito de ver. E aqui eu tenho subitens, tá? Essa parte aqui eu posso criar um item dentro do mesmo, tá? Ele cria uma relação, tá? Mas aí eu tenho aqui, né? Eu abro um item dentro de outro, né? E aí ele fica ligado assim, como se fosse uma aba, tá? Eu posso usar essa divisão também, que é uma coisa relativamente nova aqui no Notion. E aqui eu tenho, né, a visualização. Então, algumas coisas, se eu tenho muita informação, ele não mostra tudo. Aí você tem que clicar para mostrar mais, né? Aí eu quero assim, quero que você mostre, tipo, 10 informações, 25, 50 ou 100, que é o máximo, tá? Aí eu posso trancar aqui minha database para as pessoas não mexerem, não editarem, não apagarem sem querer. As linhas elas conseguem editar, né? Isso eu não consigo mudar. Mas essa parte aqui das colunas, por exemplo, ou tipo, mudar para texto, número, aí ele não consegue mudar. E aqui no meu grupo também eu agrupei por status. Eu poderia agrupar por opção, que é aquele select, né? Opção 1, 2 e 3, né? Posso esconder coisas ou não. E quando eu coloco aqui, ó, vamos voltar aqui para esse que tava de status. Eu posso, selecionei o status, né?
por grupo ou por opção, e eu posso, né, colocar assim, olha, eu quero manual, eu quero ascendente, descendente, daí ele vai colocando na ordem. E se eu quiser, eu posso vir aqui e eu posso colocar none, que daí ele volta o none, né, tipo normal, não tenho nada agrupado. Tá? Então, assim, essas são todas as propriedades que eu posso criar na minha base de dados. E aí, só para finalizar para vocês, eu vou mostrar os tipos diferentes de visualização de base de dados. Então, a gente tem aqui em forma de tabela, né, que é bem simples mesmo. E eu posso criar uma base de dados em forma de... aí aqui, ó, se eu quiser esconder o meu título, eu posso vir aqui, ó, esconder o título. Aqui, essa para mostrar as linhas, essa linha aqui, tá vendo que ela sumiu? Então, eu posso colocar para mostrar ou não. Esse wrap all columns é quando eu tenho um texto aqui muito grande. Quer ver? Deixa eu escrever aqui. Ó, então, eu tenho um texto muito grande. Tá vendo que ele come o texto assim aqui? Então, eu posso vir aqui... Peraí. Deixa eu editar onde eu tava, né? Voltando ali onde eu tava. Eu posso vir aqui e quebrar essa página. Daí é isso que ele faz, essa parte aqui. E aqui é Open Pages in SidePick, que é toda vez que eu clico aqui, já edita. Mas se eu clicar bem aqui no Open, ele abre aqui do ladinho. Aí eu posso vir aqui, né? Eu posso aumentar aqui na página inteira. Ou eu posso, né, vir aqui. Isso é a forma de visualização, mas eu posso vir aqui e já deixar certo, sabe? Então, olha, então eu quero que veja no centro. Então, toda vez que eu clico aqui, ele abre aqui no meio. Ou eu quero que toda vez que clica aqui, eu veja já na página cheia inteira. Então, você escolhe a informação que você quer. Então, eu coloquei aqui para colocar de ladinho. Mas aqui eu não quero criar uma tabela, eu quero criar um quadro. E aí, né, eu quero ver esse quadro. Eu quero ver esse quadro com uma imagem ou não. E aí eu posso escolher assim. Deixa eu colocar algumas coisas aqui. Eu vou colocar algumas capas só para ilustrar aqui para ficar melhor, tá? Aqui nessa atividade 2 eu vou colocar uma outra capa, tá? Então, eu posso ver essa informação aqui, tá? E eu quero ver sem uma imagem, tá? E aí ele fica aqui, ó, só a atividade aqui, pronto, né? Sem nenhum desenho, assim, digamos. Ou eu quero ver a page cover, que é o desenho da página ali do meu título, e aí ele já fica, né, assim, mais bonitinho, mostrando essa parte aqui. Ou eu quero ver o conteúdo. Não tem nada do conteúdo, porque não tem nada dentro dessas atividades. Se você olhar aqui, tá tudo em branco, né? Mas se eu quiser colocar alguma coisa aqui, ó, ele vai mostrar. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Vou colocar aqui do Unsplash mesmo. Ó, então eu posso colocar aqui e aí ele vai selecionar essa imagem, ou, né, porque tem uma imagem nela, ela pega automática, ou se ela não tem uma imagem, ela vai digitar o texto do que está escrito aqui, tá? Então eu posso selecionar alguma coisa do meu conteúdo ou não, né? E aqui vocês viram que eu tenho uma opção aqui que era aquele Files e Media, que é essa daqui. Então, você pode selecionar assim, né? Eu quero que você me mostre esse arquivo. E aí, eu venho aqui e eu seleciono esse Files e Media. Então, tudo que eu colocar nessa parte aqui, vai aparecer aqui. Então, por exemplo, se eu vir aqui, aí eu quero colocar essa outra aqui. Que eu só tenho essa imagem aqui. Se eu coloco aqui o que eu subo dela de imagem, ela aparece aqui na minha capa, certo? E aí eu consigo aqui nesse cartão
ver o tamanho, então eu tenho cartão pequeno, médio e o grande, tá? Eu escolho o tamanho. E aí tem aqui a opção, por exemplo, Fit Image. Então aqui tá vendo que ela tá meio cortada? Se eu vir aqui, ela centraliza. E como que eu quero agrupar? Então aqui tá agrupado por seleção, né? Que é o meu select aqui. Ah, eu não quero ver por seleção, eu quero ver por status. Aí ele vem aqui, cadê o status? Quero ver por status, né? Então, ó, não iniciado, em progresso, tal. Não quero ver por status, eu quero ver por pessoas. Então, eu vou ver assim tudo que é meu, tudo que é de fulano, tudo que é de ciclano. E eu, né, eu posso fazer várias, agrupar de várias formas diferentes. Eu tenho uma outra visualização que é timeline, tá? Essa timeline aqui tem todas as atividades, eu posso filtrar. Aqui provavelmente está ligado com a data, né? Então tem as dependências, que é uma coisa nova que eu achei bem legal também. Mas basicamente, ó, tem já a propriedade, só não tá aparecendo, ó. Que é aqui a data, tá vendo? Então agora eu coloquei para ela me mostrar essas datas. E aquelas datas que eu fui ligando, ela consegue fazer, né, tipo o que tem no MS Project ali, né, uma timeline para eu conseguir ver aqui. Aqui eu tô vendo, né, do mês de março. E aí eu consigo ver mês, dias, horas, ontem, amanhã, né, e selecionando aqui também, né, que eu tô na frente, mas dá para selecionar assim umas vezes as visualizações de como que eu quero ver isso daqui. E uma outra forma de ver é o calendário, tá? E eu posso, né, colocar aqui como que eu quero abrir também, se eu quero mostrar por mês ou por semana e qual informação que eu quero aqui, né? Eu tenho 3 informações de data: a data que eu criei, a data que é a data que é a opção data, né? Que você pode escrever prazo, você pode colocar entrega, o que você quiser. E a última vez que editou. Aqui ele tá na data, na data que eu criei um campo data, né? Então, ó, tudo que tá de atividade ele mostra aqui. Se eu clicar aqui, né, ele vai, eu posso também arrastar, por exemplo, de uma data para outra. E aí eu posso criar uma outra visualização aqui de lista, que é a mesma informação, mas em formato de lista. E aqui eu seleciono as opções que eu quero ver. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e mostrar um checkbox, tá? Ou eu posso vir aqui e, né, ver uma galeria, que é, né, aqui a lógica é a mesma lógica que eu acabei de explicar no, no do board, tá? Então, se eu quero ver alguma coisa, sim, não, eu vou colocar aqui o cover. Então, tudo que tem a capa, ele aparece aqui em forma de galeria. Deixa eu diminuir aqui e fazer uma capinha menor, tá? Por exemplo. E aí eu posso agrupar dentro dela, eu quero ver pelo Multi-Select. Aí ele seleciona aqui por opção, ou não, eu quero vir aqui. A lógica é a mesma para todos, tá, gente? Eu quero ver por status. Eu venho aqui e seleciono como que eu quero ver essas informações. Ó, isso aqui são as que não iniciei, isso aqui em progresso, isso aqui as realizadas, tá? Então eu consigo ver de formas diferentes. E, né, eu tenho todas essas visualizações e eu posso criar aqui, por exemplo, uma diferente que eu vou colocar só, por exemplo, as pendentes. Não, só as pendentes. Então, eu venho aqui, eu quero ver ela em forma de tabela mesmo, tá? Mas eu quero criar um filtro nela só para ver. Aí eu venho aqui. O que tem o status que ou é o to-do que não iniciado ou em progresso, porque as completas eu não preciso saber, né? Porque eu coloquei aqui só as pendentes são essas. E aí eu crio filtros, né? E aí ele só vai me mostrar essa informação que eu quero. E assim,
são inúmeras as coisas que eu posso fazer. A minha intenção aqui é mostrar um pouquinho do uso das ferramentas, mas assim, o que você precisa por trás disso é de uma metodologia estruturada para saber o que é importante ou não, como que eu vou ver, que informação que eu preciso. E aí vai depender do trabalho de cada pessoa, né? Vai ter uma necessidade assim. Duas pessoas não têm as mesmas necessidades, né? Então, você vai personalizar de acordo com o que faz sentido para você. E só para finalizar, a última coisa que eu preciso explicar para vocês é que assim, aqui tá como se fosse assim, tudo meio que no mesmo lugar, né? E eu vejo de formas diferentes. Mas eu posso vir aqui e clicar, né? Eu começo a digitar, eu posso vir aqui e aquele linked view of a database, que é o link lá da database, eu posso vir aqui e aí eu seleciono a database que eu quero, que é essa daqui, ó, título de bases de dados, e aí eu posso copiar uma visão que eu já tenho, que é daquelas que eu já criei, ou eu posso criar uma nova. Então, se eu quiser, eu posso pensar assim, ó, aqui eu tenho a tabela principal. É que não faz sentido que esteja no mesmo lugar, né? Deixa eu mudar. Supondo que eu venha aqui, ó, e eu crio uma outra página, que é o meu outro painel. E aqui, ó, tipo, não tem nada ligado àquela outra database que está em outro lugar. Eu posso vir aqui do mesmo jeito e linkar. Eu gosto de escrever linked view of database, ou eu posso selecionar igual eu acabei de fazer, né? Eu posso selecionar aquela base de dados de qualquer outro lugar que esteja no meu Notion e linkar ela. E aqui eu quero ver um calendário dela e colocar aqui. E tá vendo que tem essa flechinha? Essa flechinha é um indicativo que essa minha database ela está em outro lugar. Aqui é só uma visualização, como se fosse uma janela de uma base de dados maior que está aqui. Tanto que quando eu clico aqui, ela vai na minha base de dados principal. Tá vendo? Ela liga nessa minha database principal. Então, eu faço um link ligando qualquer coisa, mas sempre que tiver essa flechinha, essa não é a database original. Mas, se eu criar alguma coisa, ó, vamos pensar aqui hoje, eu colocar uma atividade 10 aqui e cliquei no dia de hoje, eu mudei aqui. Mas na minha base de dados principal, que tá aqui, ó, essa atividade 10 foi criada. Então elas estão ligadas. Tudo que eu coloco em um, cria na outro, e tudo que eu apago em um, apaga em outro também. Então cuidado para não apagar informações da database principal, certo? Bom, espero que não tenha ficado confuso, apesar de eu não ter programado um roteiro, né? Ter ido só explicando mesmo. Mas era só realmente para mostrar todas as funcionalidades para quando vocês forem criar, entender assim, tem essa coisa aqui que eu posso fazer em formato de data, em select ou em status, né? Para vocês conhecerem todas as opções. E aí, bem básico mesmo, tá? Mas mais pra gente conseguir entender, né, todas as possibilidades das visualizações, explicar o que seria essas bases de dados, né, como que eu ligo, coloco em lugares diferentes. E se você não utiliza a base de dados, eu recomendo que entenda as bases de dados. Ela é assim, a grande vantagem desse aplicativo Notion. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários mais sugestões do que vocês querem aprender, o que vocês querem que eu traga aqui no canal. Vou gostar muito de saber e te vejo no próximo vídeo.